Que doideira, o Twitter é igual o Duto. Eu olhei aqui e falei, ixi, cara, não tem Twitter. Daí pedi um desconto pra ele, ele me deu o desconto. Ó, amassadão aqui, esse aqui ele gira, né? Porque essa caixa você pode usar ela tanto deitada quanto em pé por causa do design das outras caixas. Então tá tudo certo, ó, o woofer aqui original, sem pintura, tal, os Corona tudo original. Ó. Esse aqui na pintura sai tudo esses. Pegamos uma do GTR, eu acho que é do GTR isso aqui. Vai dar trabalho esse aqui. Hein? Onde é que nós estamos? Estamos aqui perto da onde que morava a mãe do Afonso Padilha, aqui no Jardim Cláudia. De 8 ohms de impedância. Naquele naipe que a gente já sabe, né? É muito parecida com a outra que chegou aqui, bem nesse nível. Quer ver como ela vai ficar? Ah, top de linha. Ó, vai ficar nesse nível aqui, ó. Olha, aonde você vê sucata, eu vejo isso aqui, ó. Olha. Vamos transformar a caixa. Veja só os detalhes aqui. Como é que tá? Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu ia deixar para fazer esse vídeo outra hora, porque eu ainda não terminei alguns detalhes aqui, né? Mas a pintura aqui, essa pintura, vocês vão acompanhar aí o que eu andei inventando, qual Twitter que tá ali dentro, né? Vocês vão acompanhar aí. E, enfim, fiz uma estruturação aqui, ó, numas partes aqui, impermeabilidade, pintura, ó. Falta fazer essa parte cinza aqui, eu já comprei a tinta, vou fazer de alumínio. Ó, aqui eu fiz uma solda ali de um material que eu vou explicar o que eu usei para fixar bem. Tive que arrumar aqui, tem um problema aqui, vocês vão acompanhar. Aqui eu tive que impermeabilizar, fazer toda a colagem, essa parte estava soltando aqui. Ah, já liguei o ventilador, estamos aqui fazendo todo o processo de limpeza, olha como é que fica, cara. Meu, caraca, é tenso aqui, hein? Pegou a umidade, isso aqui vai pro sol, né, antes da pintura. Fiz bem uma limpeza aqui, vou ter que puxar depois lá pra dentro, porque tem um nó ali, então não adianta puxar pra fora, porque tá descascando aqui, ó. Daí é onde dá o mau contato e queima o som. Alinhei a etiqueta aqui, que estava toda rasgada aqui nas bordas, daí eu já dei esse alinhamento. Daí toda essa parte aqui a gente cola antes da pintura, porque depois com a pintura dá o acabamento. Aqui passa um pouco de massa. Ó, caixinha de 8 ohms, perfeitinha. Top, hein? Nossa, 4 tipos de corona. É o mesmo adaptador ali do GNX e do GTX. Esse do GTR aqui, ó. Eu acho que não tá funcionando. Mas, vamos supor que não viesse nem nada disso aqui, ó. Vamos supor que viesse assim, aberto, assim, ó. A caixa sem a estrutura. Porque esse aqui, diferente do GTX, GNX, ó, ele não sai esse aqui pra você pintar. Ele não sai essa estrutura, que o duto não é removível. Olha como a obsolescência programada começou ali em 2009, ali, ó. Pode ver, ó. 2008, 2009. Eu não lembro se esse GTR é de 2008. Eu acho que o GTX 888 é de 2008. E a linha GTR já começa em 2009 ali. Ó, já cortaram custos, ó. Colocaram, embutiram tudo isso aqui já na linha de produção. Já para facilitar ali, acelerar o processo de montagem. E com esse design duto e corneta bem mais simples. Esse é do GNX ou do GTX, tanto faz, é a mesma coisa, o mesmo esquema. Se eu fosse adaptar aqui um drive, uma corneta, ele encaixa, só parafusar aqui, fica perfeitinho ali, tá? Então eles mantiveram esse mesmo design aqui de Twitter. Comenta aí se você sabe se a linha GN também é assim, o GN 880, o GN 800, se ele vem com esse plástico aqui. Esse aqui recondicionado não é legal, não fica legal, porque o diâmetro ali não bate e ele fica muito médio. Daí tem um Twitter, eu vou deixar o link aí do produto, vou adicionar o produto no vídeo. Quem tiver com problema de caixa Sony que falta Twitter e que tem esse sistema aqui, então GNX, GTX e GTR,
Pode comprar aquele lá, é sucesso. Inclusive eu já vou comprar para essa caixa. Depois que eu fizer os testes dele aqui, não tá batendo impedância, provavelmente já é. É o que eu já imaginava, né, cara? Você empurra, ela volta pro lugar sozinha praticamente, igual essa aqui, ó. Tem um vídeo no canal aqui, tava bem amassado, né? Tá vendo que aqui tem um detalhe reto aqui, ó. Então ela vem reto aqui, vem reto aqui, depois vai reto lá. Então esse ângulo aqui que eu tô passando o dedo, que é o difícil, que daí eu tive que pegar certinho a ponta do meu alicate. A espessura dele dá certinho essa distância aqui, daí eu forcei aqui e foi entrando aos eixos, então deu um pouco de trabalho. E aí essa parte eu tive que forçar depois para o logo ficar para dentro aqui, ó. Essa aqui se amassar é fácil, essas aqui é fácil. É bem fácil, porque ela não tem nenhum ângulo específico, a não ser que entortasse aqui, ó. Mas do jeito que estava torto aqui, ó, que foi pressionado aqui, era só... E você que tem esse logo aqui, precisa dele, ele é parafusado, né? Eu acho legal esse contraste aqui, ó. É cinza aqui, é o arco cromado, e aqui é o preto dessa parte aqui. Interessante, né? Que daí o preto vem de lá, unifica o arco aqui e unifica aqui. Então o duto e a corneta, elas são ligadas pelo preto de fora aqui. E aqui o contraste do cinza, né? O que complica na hora de pintar. Ó como escorreu aqui, ó. Vai ter que lixar aqui. Tem que lixar. Depois pintar. E quem pintou não isolou. Ó, fez cagada aqui, ó. Fez cagada, ó. Então isso aqui não é do desgaste igual o Aiva que fica com vitiligo, né? Isso aqui é a pessoa que veio pintar aqui e fez cagada. Então provavelmente o que aconteceu, a pessoa não tirou essa capa para fazer a pintura. Ela pegou e fez a pintura com a caixa fechada, lacrada. Inclusive eu tenho que ver esses detalhes aqui, se não é tinta que a pessoa na hora de pintar vazou tinta para cá. Ainda bem que eu sei pintar os falantes, porque a cagada do cara foi essa mesmo. Esse aqui é tinta que ele... Ó, eu já fiz toda a limpeza aqui superficial, né, a parte de poeira. Daí agora vou retirar para terminar de limpar e pintar, né? Então isso aqui é tinta mesmo, é bem o que eu estava suspeitando. Eu comecei a suspeitar por causa desse detalhe, né? Eu falei, cara, isso aqui é marca do que é isso aqui, né? Alguém apoiou alguma coisa quente aqui. Falei, cara, não, isso aqui é tinta, né? Quando escorre, né? Daí eu comecei a olhar aqui e falei, ah, cagada que o cara fez, velho. Eu gostei que não tem oxidação aqui, que isso aqui não altera nada a qualidade do falante, a não ser que ele tivesse pintado o falante. Daí eu falei, cara, tá sem o Twitter, né? Eu até confundi os lados aqui, porque não tava saindo som de agudo. Eu falei, ah, tá sem o Twitter. Fui só por causa desse falante aqui, ó. E na hora de comprar a caixa, o anúncio inteiro dele era várias coisas por 300. Eu falei, cara, eu pago 80 nessa caixa. Ele falou assim, não, então eu te faço R$90 essa caixa e o sub de 10. Também do GTR 8 lá. Falei, tá bom, então eu vou. Chegando lá, na hora que eu olhei o estado dos troços, o sub de 10 dele tá alterado com um falante do Panasonic. Sabe aquele AKX72, aquele woofer, aquele sub de 10 que tem lá, ele tava na caixa do GTR. Falei, não, então essa caixa de GTR já não quero, porque tava feia a madeira, mais úmida do que é, essa coisa. Falei, não, então eu só quero essa caixa aqui, então, só que pelo estado que tá, situação, daí eu botei defeito, né, ó, a caixa não, né, tem que fazer todo um trabalho na caixa, né? E tá sem Twitter. Falei assim, não, então eu te pago aí 40 pila, né, nessa caixa. Daí conversa vai, conversa vem, daí 20 pila. Aí eu levei por 20, caixa. Mas vamos fazer todo um trabalho nela para fazer ela valer agora pelo menos um 200, né? Essa caixa aqui, quando tá top, lindinha, bonitinha, toda pintadinha, toda zeradinha com o Twitter, com o falante zeradinho, então ela vale 250 pila. Novo, zero, olha a estrutura dele, não tem uma oxidação. Se não fosse essa tinta aqui, ó, não precisava nem pintar.
Mentira, que eu sempre pinto, não me aguento. Eu gosto de ver ele branquinho, bem bonitinho. Assim, ó, nesse estado, assim, ó, anunciado, sem pintar aqui, tudo vale 100 pila fácil. Se pintar, vale 200, só o falante. No Mercado Livre vale 280, porque daí tem a taxa do Mercado Livre. Porque é muito top, cara. O som que tem daqui, ó, é o mesmo que tem aqui, ó. E é quase o mesmo que tem aqui, que aqui é 6 ohms, né? Mas a qualidade de médio e o trabalho que ele faz, o que esse falante faz? Cara, a Sony produziu algo assim que é hi-fi, cara. Esse falantinho aqui, na minha opinião, em termos assim de qualidade, por isso que era tão caro esse aparelho aqui. Agregava mais valor, não na estrutura da caixa de aglomerado, mas esse falante aqui, cara, é nível esses top aí. Tem que estar barato esse aqui da linha Selenium, ó, praticamente o mesmo motor, só vai ter menos qualidade na maciez do grave, mas para médio, esse aqui é interessante para médio, mas não chega nem aos pés desse ali. Essas caixas aqui, ó, na minha opinião, são as mais top. Essas aqui e essas daí. De comparar com os X9, comparar com várias RG90, RG66, vários GN, Aiva, todos, não adianta. Esses caixas que você põe, você transforma qualquer som. Os Philips, lembra que os videozinhos que eu fiz do Philips? Eu coloquei 2 dessas aí no Philips. Transforma o som, cara. A pessoa usava de ponta cabeça a caixa, olha aí, ó. A umidade tá aqui, ó. Tá nessa parte aqui, parte de cima do Twitter aqui, a parte do duto mesmo, a parte de baixo da caixa, ó, não tem umidade. Ó, porque esse tipo de dano é a caixa usada de ponta cabeça. Não tem como só a goteira prejudicar, acho que estava sendo usada assim. Daí a pessoa teve alguma enchente e entrou água na casa da pessoa. A caixa estava de ponta cabeça, por isso que queimou o Twitter. E daí a umidade entra aqui, ó. Entrou a umidade aqui, ó, usada de ponta cabeça, ó, olha só. Ah, então eu me sinto aqueles detetive Florencio, aqueles um que trabalham na polícia, que vai vendo, não, pintou aqui e tal, tem uma goteira, ah, então essa sujeira não é sujeira no woofer, deve ser tinta, tal. Daí você vai montando a cena do crime, porque é um crime o que fizeram com essa caixa, né? Daí jogaram fora a caixa, parou de funcionar o Twitter. Tentaram pintar, fizeram a cagada, jogaram fora. E o cara do carrinho que foi buscar lá, que ele é de reciclagem, de certo doaram pra ele a caixa. Falou, tá, cara, pode levar. Daí ele vendeu bem baratinho pra mim. Deixa eu dar um destaque nisso aqui, ó. Por isso que você, quando você precisa arrumar o mau contato, você tem que abrir a caixa, tirar o woofer e puxar o fio, porque ó, não tem como você puxar ao contrário, porque além da cola tem um nó ali, ó. O maior perigo deixar assim, ó, esmagado assim, ó, aberto ali, ó. Então, em vez de você tentar puxar assim, ó, para tentar resolver, não vai dar nunca. Porque todas as caixas tem isso aqui, ó. Algumas só não tem a cola, mas o nó é certo que tem. A vantagem é que ele tem um desnível ali, ó. Então, quando você vai fazendo acabamentinho aqui, ó, ele não chega a borrar por causa do desnível que tem ali. Tem um degrau ali. E depois você consegue enfiar a ponta da canetinha entre a tinta e ali, e a própria canetinha tira qualquer milímetro de irregularidade ali, ó. Essa é a parte mais demorada, o resto aqui, o miolo ali é rápido. E tem essa parte que você enfia aqui também, ó, que tem que ter os cuidados ali, né? Aqui vai umas 2 demãozinhas, né? Você passa essa aqui, deixa uma meia hora, daí vem, faz a segunda demão e por último o acabamento com a canetinha permanente daí, né? Agora, quer ver outro detalhe? Reparou? Esse aqui é qual? 14, né? Aqui, ó. 815 e 14. Essa é uma medida, tá? Tá vendo que eu cortei todos os pelinhos dele ali? Porque ele vem com os pelinhos irregular, né? Viu que eu deixei bem retinho, ó? Tá bem retinho aqui, né? Tem só um ali querendo dar uma de rebelde ali, ó. Que se eu fizer assim, ó, desse lado, ele vem pela frente fazendo toda uma cagada. Aí se deixar aqui, ó, daí ele se alinha ali nos outros, ó. Então até isso você tem que reparar pra fazer os detalhes, né? De uma pintura de falante, senão fica feio, cara.
senão fica feio. O negócio tem que ser simétrico. Ó. E ainda vou dar acabamento, entendeu? Tá alinhadinho, certo? Mas pra mim não tá, entendeu? Ó, pra mim não tá alinhadinho. Então, tem os acabamentos aqui, ó, com a canetinha no final, né? E tem a questão da tinta até tá alinhada também. Eu tenho um pincel menor ali que se eu borro a parte da canetinha, daí eu venho com ele para corrigir, né? Vamos ver agora essa parte de dentro, como diria. Porque depois ali, daí o acabamento com a canetinha ali é fácil de fazer, só que o que acontece? Você tem que esperar secar, né? Se você vem com a canetinha aqui, a tinta tá molhada ainda, nossa, daí você faz uma cagada. Porque tá vendo que ela pega um pouco do marrom ali, ó? Por isso que eu não pinto de preto primeiro, por último. A parte de pintar de preto é por último. E tem que enfiar nesse degrau, porque tá vendo que o degrau é preto ali dentro? Então você tem que enfiar ali pra tirar certinho ali, ó. Olha lá. Ficou uma parte ali sem tinta, ó. Tem que cobrir toda aquela linha preta ali, ó. Ela aparece depois. É paciência, né, moçada? Essa parte é mais chata. É assim, essa. Agora aqui, ó, quando você vai pintar aqui, é uma delícia, ó. Aí você passeia, onde você quiser, né? Aqui, assim, por aqui, é tranquilo. Os detalhes é essa parte aqui para borrar o menos possível, porque aí você facilita a tua vida depois, quando você termina de pintar. Antes eu pintava borrando tudo, daí depois eu me matava, depois para fazer acabamento. Tá aqui. Comecei a perceber que eu perdia muito tempo, eu achava que eu tava ganhando tempo. Falava, não, vou pintar aqui, porque depois eu vou dar acabamento mesmo, deixa eu borrar aqui mesmo, não dá nada. Daí depois eu acabava perdendo tempo. E o resultado é esse aqui, ó. O resultado é isso aí, é o branco com o preto fica cinza. Tudo isso aqui foi feito assim, ó. Lava o pincel, dá uma secada nele, usa um ventiladorzinho que o vento ajuda a desidratar, ou se for de dia põe no sol. É assim que fica, ó. Aproveitei fazer o Toshiba aqui. Essa é a primeira demão, ó. Fica meio zoadinho, mas relaxa, que vai dar tudo certo. Mostrando a diferença da segunda demão para a primeira. Ó, o que a gente dá aí, ó, amor? Porque senão se na primeira se encher de tinta aqui, fica uma camada grossa, não vai ficar legal a sujeira que tá ali. Vai misturar na tinta, vai ficar tudo meio estranho e tal. Então você faz uma camada fina, deixa uma meia hora e vem com uma outra camada fina, acabou, ó. 2 demão é o suficiente. Toda essa parte aqui ficar de preto, porque daí se você reparar, ó, é tudo preto em volta aqui e aqui é alumínio. Essas também. Porque daí combina, né? Fica os detalhes e tal. Eu acho que vai ficar bom. Aqui, moçada, muitas vezes eu só faria algo assim com a caneta um pouquinho mais grossa. Tem outra ponta ali. Mas aí o que acontece? Essa aqui eu gosto dela, que ela libera bastante tinta. E aí você vem bem aqui alinhado. Nessa parte aqui. Por que esperar a tinta secar? Porque nessa hora aqui, ó, se a tinta tiver um pouquinho úmida aqui, ela já se mistura nessa... Nossa, faz uma lambança aqui. Viu como é de boa aqui, ó? Você vem dando alinhamento porque ele tem o degrau ali. Se ele fosse inteiriço, igual os vintage, igual lá do Bruno. O do Bruno eu esqueci de filmar, né, Lara? Tem que ir lá fazer um takezinho. Fui lá na casa do Bruno pra gente pintar os vintage dele lá. E ele é unificado, não tem esse degrau, né? É mais difícil de dar alinhamento. Aí a gente usou a estratégia da estria, porque ele tem uma estria. Então a gente aumentou um pouquinho o tamanho da área branca para poder, na hora de passar a canetinha assim, ela ficar bem alinhadinho, bem certinho, né? Então tem esses detalhes aí. É bom fazer aqui assim para ver como que é, porque você se anima fazendo o teu aí, ó. Às vezes eu tô falando que tá feio aí, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, como é que o cara deixa o troço tão alinhadinho? É bem simples. Tem gente que gosta de usar tinta aqui também e pincel, aí é cagada, beleza? Aí além de demorar e é fácil borrar, nossa, aí faz uma lambança, cara. E tem gente que tem preconceito, fala, ah, não vou passar canetinha no meu sistema Hi-Fi. Pô, cara, não tem nada a ver, cara. O fato de ser canetinha ou ser tinta PVA não vai mudar em nada. É só estética. Não vai alterar nada a estrutura. O fato de você usar um PVA ou não. Ó, toda essa parte aqui, ó, ela tem uma claridade ali, ó. Se a gente observar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, a gente apoia aqui e vai trazendo aqui, ó. Beleza? Deixa eu colocar aqui que ele perde o foco, ó lá, a diferença. Ó, aqui dá pra ver bem a diferença aqui, ó. Vem esse alinhamento aqui, ó. Tirando essa cor de poeira. Ali tem
Quando eu ponho a mão, ele perde o foco, né? É que eu nem tô de olho na câmera, tô de olho ali, né? Pra não errar. Primeira vez que eu tô inventando modo aqui de filmar enquanto eu tô fazendo. Eu quero mostrar o quanto que é simples, moçada, tirar essas marcas de poeira. É que tem uma sujeira aqui encardida, uns negócios que você não tem como você tirar, você consegue disfarçar. E ao mesmo tempo, não sei se vocês estão reparando, tá enfiando lá e tá pegando a preta aqui também no degrau. A canetinha preta tá pegando aqui em cima também, ó, e dá o alinhamento. É isso que deixa ele com cara de falante de fábrica. Quando você... Porque aqui eu tô com todas as luzes, olha, ele borrou um pouquinho, tá vendo? Aí eu tenho outro pincel que eu consigo passar ali e tirar esse borradinho aqui, ó, que ficou. Que é um detalhezinho que eu não gosto, eu quero perfeito, troço. Não quero nada borradinho. Então tem um outro esquema ali, outro pincel, bem pequenininho, a gente dá só um pinguinho no branco, vai ali e dá o alinhamento. Tá vendo o resultado? Vamos desligar aqui e vamos ver aqui na luz. Ó, tá vendo como chama atenção? Um borradinho de nada, tá vendo como tem que ser perfeito? Olha ali a central dele ali. Então é isso. Agora vamos alinhar esse aqui. Pintar aqui. Aqui é simples, né? Você faz sempre o mesmo desenho daí. Pra não ficar todo manchado pra lá e pra cá, assim, tipo desenho de primário. Então você vem sempre seguindo o mesmo alinhamento. Não faz assim, com esse tipo de canetinha, que ela não funciona a velocidade ali na ponta da... A ponteira dela tem uma quantidade de tinta que ela vai liberando. Então você sempre faz o mesmo movimento. Porque a quantidade de tinta que ela vai liberar é uniforme. Dessa forma, não fica aquela diferença de marca e nem desenhado para lá e para cá, né? Bom, você sempre libera a mesma quantidade de tinta. Aí não fica manchado. Que é legal, um efeito temporal aqui, né? Fica engraçado, né? Parece aqueles videozinhos do TikTok, né? Ó, pega, nem precisa pôr muita tinta, só um negocinho de nada, assim, ó, tira todo o excesso ali pra não fazer cagada tudo de volta. Vem bem ali onde é que tá o BO. Acabou ser tudo, ó. 1,5 cm menor essa caixa. O resto tudo igual, 28 aqui de largura, aqui também 28. E aqui a estrutura aqui de profundidade, mesma profundidade, ó. Isso aqui perde 1,5 cm de volume. Interessante, né? Eu não sei como é que é o GTX, aquele 9999, né? É que ele é desse tipo, né? O design dele. Ainda não terminei a caixinha, tem que pintar, tem que fazer todas as coisas, terminar aqui de limpar as coisas, tem que pintar aqui. Qualidade de médio e grave, cara. Ó, se fosse pra usar aqui, daí era só pintar de alumínio mesmo aqui, né? Pinta de alumínio. Daí combina com essa... E ainda se pintasse de preto aqui, né? Porque se você pegar os modelos RG 111, RG 220, RG 555, aqueles modelos da Sony que lançou vários modelos desses RG, se você colocar essas caixas assim, ó, você transforma o som, cara. Por causa desse carinha aqui, ó. Olha esse abelhão aqui, a cabeça da abelha. 2 Twitter marcando bobeira aqui, já vai pra fita. Aqui tá recolocado. Vou fazer um esquema de usar isso aqui como uma caixinha de agudo. Isso aqui faz mágica. Quando a caixa de som não tá tão aberta, é só uma fissura pequena, você preenche com a siliconada, né? Para dar volume, põe o silicone ali. Só que o silicone demora para secar, então você coloca uma camada aqui da supercola e vai reagir aqui e já vai dar uma secada. Daí para dar acabamento e selar ali aquela parte, você põe bicarbonato
bicarbonato, daí faz a camada e agora por último, assim, em cima desse bicarbonato você acrescenta a super cola que faz uma camada vai selar aqui daí. Essas partes aqui, ó, foi tudo colado usando a super cola. Estamos finalizando já, falta só essa parte aqui, ó. Aí você, ó, dá o acabamento aqui. Ó, aqui ficou uma solda, ó. Pode ver, ó. Isso aqui fica duro, igual plástico, assim. Gruda de um jeito que, ó, pra tirar da mão, você tem que lixar depois, ó. Ó, eu tô aqui com o especialista, ele que tá aqui sentado na bancada, ele parou pra comer um lanchinho, mas daí ele tá arrumando aqui pra mim. Ele me falou que o do GTX é igual ao do RG90. Do que é feito o Twitter de papel? De fita crepe. Ele funciona também aqui, ó, na corneta aqui, ó, do GTX, GTR, GNX. É o Frankenstein. Você cola braço, perna, cabeça e o troço. Eu vou filmar aqui porque vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Eu fiz uma respiração boca a boca aqui no Frankenstein aqui, moçada, e o bichão ele voltou à vida. Olha só o que está acontecendo aqui. Batendo impedância. Pra vocês não dizerem que eu não sou maluco. Quer dizer, eu sou, mas Deus, a gambiarra, quando dá errado é gambiarra. Quando dá certo é genialidade. Aqui nós vamos... Ele pega certinho aqui em cima ali, ó. Ele não vai afetar a vibração. Porque ele dá certinho o tamanho aqui da parte de fora dele aqui. Então não chega a encostar a estrutura do papel aqui, ó. Porque tem um degrau aqui, ó. Esse degrau. Então ele dá perfeito aqui. A princípio eu vou passar uma fita. Mas eu também podia colocar uns pinguinhos de cola aqui, ó. Não faz mal. Mesmo que eu resolva trocar de modelo depois. Que tá um para chegar aí pra gente fazer uma experiência. Já fiz o pedido ontem. Daí eu só puxo aqui com força que ele já descola aqui. No problem. Esse é o tipo do processo que você tem que filmar tudo, porque senão o povo não acredita, né, que você fez isso mesmo. Eu nem sei se vai funcionar, piazada. É aquilo, né? Quando dá certo é genialidade. A gente tem que apostar, né? Viver o extraordinário. Vamos viver o extraordinário. Isso aqui, na verdade, é papo de alienígena em Campo Largo. Você fala assim, o cara viu um disco voador no mato. É a mesma coisa que você fala assim, o cara pegou um Twitter rasgado, tudo detonado, colou fita crepe como papel para recuperar o papel do Twitter e usou o Twitter do RG475 no GTR8 e tocou top a caixa. Agora só falta essa última parte que eu não tenho certeza, né? Vamos lá. Eu tava todo faceiro fazendo instalação aqui. Ainda bem, moçada, que não deu certo o comprimento do cabo aqui. Daí eu falei, não, vou ter que fazer um corte aqui, fazer uma extensão, né? Pra ele, por causa do comprimento do cabo aqui. Aí eu lembrei do seguinte, por que eu tô colocando o Twitter novo? Novo, Frankenstein. Por que eu tô colocando o Frankenstein ali? Por quê? Porque o outro queimou. E qual que é a razão? 99% dos casos que o Twitter vai para fita, falha no capacitor. A falha no capacitor gera o estresse na bobina do Twitter, torra a bobina do Twitter e ela é bem fininha e sensível, daí para de funcionar. Então, nunca use o mesmo capacitor de um Twitter que foi queimado. Nunca. Você não sabe, mesmo que a aparência seja boa, provavelmente lá dentro deu alguma pane, algum defeito, algum problema. E não é raro, né? Vocês viram tanto de coisa, né? Que eu já mostrei de peça que eu tenho de Twitter, né? Então, se é uma coisa que a Sony não caprichou, foi em capacitores. Era só colocar aqui um capacitor melhor e já teria poupado vários Twitter nessa vida, né? Olha o que eu achei ali que eu tava zerinho. Das caixas do RG90, ó. Zerinho, ó. E é o mesmo valor desse, né? E por enquanto eu vou deixar esse aqui. Beleza? Então vou colocar no lugar desse aqui. Capacitor trocado, agora tá tudo certo aqui. Ó, fiozinho aqui, saindo aqui direto da caixinha. Vamos ver quanto é que tá batendo essa impedância. Ó,
8. Não é que deu? Ó, liguei aqui. Agora é só encostar um no outro que fica bem bonito de ver. Desliguei aqui os dois de baixo. Tá ligado a essa e essa aqui, ó. Então... vamos lá. Vamos fazer os testes aqui. Ó. Joguei pra cá. Joguei pra cá. Agora as duas. Agora aqui. Agora aqui. O que estão achando, moçada? Então, pessoal, já estamos terminando aqui. O nosso profissional aí já está indo embora. Vamos pro último takezinho. Mira mais aqui pra gente ver. Ó, é aquela parte, essa parte aqui, ó. Pronto. O resto aqui já acabou. Pintura. É, tá aí, galera. Tô indo embora. Daí, esse é o vídeo de hoje. Tchau.